Olá amigos da web, aqui é Fábio Casper do canal F5Jur. Inicialmente eu gostaria de agradecer os inúmeros comentários que a gente teve, feedback bastante positivo daquele nosso primeiro vídeo convidando o pessoal vir para o canal. Gostaríamos de convidá-los também a se inscrever no canal para que se mantenham atualizados sobre os diversos temas jurídicos. E caso gostem do nosso vídeo, dá um joinha aqui embaixo no nosso canal. O tema de hoje é alienação parental. Inicialmente, o que é alienação parental? Basicamente, a alienação parental é quando um dos pais, normalmente o pai guardião, ele faz uma campanha desqualificadora em relação ao outro pai, o pai que só tem o direito de visitas. Como se dá a alienação parental? A alienação parental, normalmente, quando é feita pela mãe, quando a mãe é a guardiã, ela acaba falando para a criança que o pai não está pagando pensão, que o pai não gosta dela, que o pai não ajuda em nada, que o pai é vagabundo. E assim vai fazendo na cabeça da criança em relação ao pai, dizendo que o pai tem uma outra família, que agora ela não tem mais espaço nessa nova família do pai. E assim vai. A criança começa a ter receio, né, de ficar perto do pai. Isso é o normal. Em situações mais graves, nós temos inclusive casos de falsa denúncia de abuso sexual. Nos Estados Unidos tem um estudo, os Estados Unidos está bastante adiantado em relação ao tema. Os Estados Unidos tem um estudo que diz que a cada 3 denúncias feitas de abuso sexual, 2 são falsas. E mais, 80% dos casais que se separam nos Estados Unidos, um dos genitores acaba fazendo alienação parental com a criança. Esses dados são bastante fortes. No Brasil não é muito diferente, embora no Brasil não se tenha ainda um estudo relacionado à quantidade de casos de alienação parental. O que acontece é que desde 1985, Richard Gardner, nos Estados Unidos, ele começa então a estruturar, foi ele que cunhou esse tema, né, o SAP, Síndrome de Alienação Parental, e desde aí ele começa a observar esse comportamento nas crianças, né, e nos lares. Quais são os problemas para a criança? Os problemas são os mais variados. Eles vão desde problemas amorosos na vida adulta, que essas crianças acabam desenvolvendo, uma baixa tolerância à frustração, até problemas mais graves, como violência, né? Pessoas que ficam extremamente violentas, também vícios, com drogas, né? A drogadição, e em última instância até o suicídio. Outra questão interessante é que existem associações, né, aqui no Brasil, para que vocês possam se informar um pouco mais sobre a alienação parental. São várias associações, são sítios, né, na internet que vocês podem clicar, está aparecendo aí para vocês esses sítios, vocês podem clicar e saber um pouco mais sobre a alienação parental. Também tem um documentário bastante bacana, vocês estão visualizando aí, e sobre esse documentário é interessante o seguinte: o cineasta que desenvolveu ele sofreu na pele a alienação parental. Ele ficou mais de 13 meses sem poder ver a filha. Agora ele só tem 20 minutos por semana e ele só pode ver a filha perto de uma pessoa designada pelo juízo. Então, como estreitar esse laço, né, que já está rompido por 13 meses, como estreitar esse laço? É difícil, é bastante complicado. E ele relata que a pessoa que está ali junto, né, essa pessoa designada pelo juízo, ela não sabe, ela não entende de alienação parental. Então, outra questão bastante importante que deve ser abordada é que nem sempre apenas a mãe faz alienação parental.
Muitas vezes os avós também fazem alienação parental, o padrasto, madrasta, quer dizer, outras pessoas que convivem com a criança. Ela acontece de uma maneira tênue, né? Como, por exemplo, a avó fica falando mal do pai da criança, né? A avó materna com a mãe, e a criança está ali no ambiente. E ela vai sedimentando isso. Ela vai sedimentando isso e acaba gerando uma certa ojeriza de ficar perto do pai e acha que a família materna é melhor. Uma outra questão também bastante importante, bastante interessante, é quando o pai, o alienador, ele fala para a criança que o novo namorado da mãe não presta, que o novo namorado da mãe não é bom, ou que o novo namorado da mãe que assumiu o papel do papai. Então, normalmente essa falta de comunicação entre os genitores é que acaba desenvolvendo esses vários tipos de transtornos na criança. E sim, existe alienação parental, podem ter certeza, aquela alienação parental em que a mãe sabe o que está fazendo e o sentimento de vingança é tão forte que ela não está nem aí para as consequências que vai gerar na vida do filho, muitas vezes conhece essas consequências. Ou seja, do que é capaz uma mãe dessas, do que é capaz, às vezes, uma mulher que foi traída, uma mulher que foi abandonada, pega a criança como um instrumento de tortura do outro genitor. E isso dificilmente consegue ser visto pela justiça. Então, como os peritos têm que agir nesse tipo de caso, é importante trazer ao tema a relevância que ele deve ter, a importância que ele deve ter no seguinte sentido. Os peritos, eles não podem se preocupar unicamente em averiguar aquela questão fática da criança. Então a criança vai no consultório do perito e relata alguma coisa para o perito e o perito se baseia só naquilo. Não, ele tem que ver, até porque essa criança vai estar instruída a mentir, ou pior, ela já vai ter sedimentado uma falsa memória em que muitas vezes ela vai acreditar no que ela fala. Como o perito tem que agir nesse caso? O perito ele tem que ter uma análise total de toda a situação. No seguinte sentido, como é que foi esse divórcio? Como é que era o casamento antes? Quem pediu a separação? Como é que os ex-cônjuges estão vivendo hoje? Se conseguiram reestruturar sua vida, se não conseguiram? Se há disputa em relação à criança, disputa de bar, se há disputa em relação à pensão. Porque é muito comum achar que a criança é um agente de seguridade social. Então, tu fica com a guarda, não trabalha e o outro cônjuge tem que trabalhar e sustentar. Então, utilizam a criança também para isso, né? Então, é um tema bastante sensível que, infelizmente, a gente não vai conseguir abordar todo ele aqui, mas o principal é trazer para vocês essa questão de que a alienação parental, ela realmente sim está em pelo menos 80% dos lares depois do divórcio, pelo menos 80%. Esse dado dos Estados Unidos é facilmente aplicado aqui. E ele começa, então, com essa, de uma maneira bastante sorrateira, de uma maneira bem tranquila, né? E vai se agravando, Então, o papai, a mamãe falou isso de você, e já tem que começar a cuidar, já tem que ter uma conversa, talvez procurarem, antes mesmo de procurar advogados e tentar se discutir isso, procurar a justiça não está preparada, ela não vai resolver. Dificilmente ela vai resolver. Então, procurar atendimento psicológico, atendimento de terapêutico, né? E bom, se isso seguir ocorrendo, aí sim, pedir para que a justiça intervenha, mas a gente tem que ter claro que a justiça não está preparada. Muitas vezes a justiça dá munição para o alienador. Por quê? Porque ela não sabe o que está acontecendo. O juiz é extremamente formal, normalmente. O juiz fica engessado, não está preparado para isso. Então, é um tema bastante complexo, é um tema que tem que ser tratado.